Olá, satisfação. Bem-vindo ao nono vídeo do Decifrando Meteoritos. Olha, eu venho mostrando um material para vocês, sem crosta de fusão e outros com crosta de fusão. Eu quero que vocês saibam que todo esse material aqui, ele tem o ponto da queda, tá? Ele tem a sua estrutura de impacto. Às vezes eu falo as coisas aqui bem resumida, porque esse canal é do meu filho, ele só tem 17 anos, é um estudante. Então, às vezes, nem não respondo os comentários, só responde quando ele tem tempo, porque foi um acordo que fizemos. Às vezes eu respondo algumas coisas como Giovanni Freitas, né, para não dar tanto. Então eu coloco esse material aqui, mas não é para vocês perguntarem para mim se é um meteorito. Isso aqui é uma pesquisa que vocês mesmos vão fazer, a minha pesquisa já está feita. Então aqui vocês vão olhar essas rochas aqui, essas com crosta de fusão, vão ampliar a imagem, vão ver os detalhes, a marca que é feita pela água é diferente da que é feita por uma entrada na atmosfera. Então isso aqui é um estudo, é para você, que o meu estudo já está feito. O que eu quero fazer é simplesmente a comparação com esses meteoritos com as rochas marcianas. E para ser feita essa comparação, as rochas têm que estarem sem crosta de fusão, senão é impossível. Então eu estou mostrando elas aqui, mas para cada rocha dessa que eu mostro sem crosta de fusão, eu tenho ela com crosta de fusão. Só que não é necessário eu fazer um corte numa rocha em perfeito estado para mostrar, sendo que muitas rochas eu tirei a crosta quimicamente. Então eu mostro as rochas aqui, igual eu mostro um material como esse aqui. A ciência diz que não pode ter quartzo no meteorito. Está aqui com crosta de fusão em perfeito estado e está aqui o quartzo. Então, assim, a ciência errou? Não, a ciência não errou. A ciência, no momento que ela foi criada, a informação que ela tinha era que não poderia existir o quartzo no meteorito. Mas existe. Igual eu demonstrei aqui vários meteoritos com hematitas, né? Com regmaclitos, com tudo que caracteriza o meteorito. A ciência errou? Não, a ciência continua exata no momento que ela foi criada. No decorrer dos tempos, os cientistas foram criando a ciência e ela foi se elevando até o ponto que chegou hoje. Hoje, graças à tecnologia, podemos ter imagens visuais, né? Você pode fazer uma comparação como eu estou fazendo aqui. Meteorito sem crosta de fusão, fazer as comparações com as rochas marcianas. Como a gente pode observar as rochas lunares e fazer comparações. Então, assim, uma crosta de fusão não pode ser o que determina um meteorito. Igual conversando com o meu filho, eu falo assim, a ciência deixou muito de evoluir, porque tem muitas pessoas que têm um grau de percepção muito elevado, que mesmo a rocha dele não tendo crosta de fusão, ele sabe que aquilo é um meteorito, mas a ciência não pesquisa esse meteorito. Então eu acho que a ciência perde muito com isso. Então, para facilitar isso, e como eu tenho bastante material que está entre um estágio que é reconhecido como meteorito, que se nota pelas evidências claras, como sua passagem pela atmosfera e tudo mais, então quando você demonstra um material como esse, isso é sílica, areia, para dizer, né? Mas é um meteorito.
Então você olha do lado dele normal, mas do outro lado você vê a passagem que ele entrou pela atmosfera, virou vidro. Então quando mostra um material desse sem crosta de fusão, mas você vê o interior dele tem partículas metálicas, não grãos, partículas. O acodrito é diferente do condrito. Então, estou falando do material que é de planeta. Então não tem pontos de ferro, tem micro, em questão micro. Mostra um material como esse, diferente das rochas comuns. Mas mesmo esse material aqui, todo ele contém várias ligas metálicas. Então ele é diferente. Aí mostra esse outro material aqui. Quando você vê um material como esse aqui, que você vê ele bem detalhadamente, você vai ver que a geologia dele é diferente da nossa. Então assim, nós já não temos mais esse tipo de rocha no nosso planeta. Então no nosso planeta você tem vários tipos de rochas que contêm vários tipos de metais, mas não distribuído dessa forma aqui. Eu tive mostrando esses meteoritos coloridinhos. Aqui meu filho vai mostrar ele com mais detalhes. Você vai ver a quantidade de metais que ele tem. Então difere de uma rocha comum. Olha que perfeição. É o mesmo desse aqui. É o mesmo desse, é esse. Então, às vezes aqui esse canal está demonstrando um material, mas não está se alongando muito na conversa. Se um cientista fosse falar esse volume de informação que eu estou passando aqui, ele demoraria 5 anos. Se um perito fosse falar, ele demoraria uns 10 dias. Então o que eu estou falando é uma coisa bem compacta mesmo. Quem vai fazer a pesquisa é você. O material está aqui. Ele tem confirmação científica, ele não precisa de nenhum perito falar, olha, não é um meteorito, olha isso, não. Porque ele tem o ponto de queda dele. Então, quando se tem o ponto de queda, independente do perito falou que é um meteorito ou não, de que o cientista pensou que poderia ser um meteorito ou não,
uma cráter está à frente disso. Tá? Então aqui só estou demonstrando um material que um dia esse material pode ser estudado ou não, também pode ser estudado ou não. Então eu acho que o dia que um cientista for pesquisar esse material, ele vai fazer a carreira dele. Isso vai gerar emprego para vários tempos. A pessoa estava falando, entrou um geólogo, eu acho que seja um geólogo. Ele falou que uma outra rocha que eu tinha postado, que era um conglomerado. Logicamente que era um conglomerado. Aí ele colocou assim, e não é um meteorito, né? Aí eu peguei e tive que falar para ele, eu falei para ele com toda a educação, falei, olha, esse canal, ele tem como base científica uma estrutura de impacto. Então, aí ele já não entrou mais em contato com o canal. Então, às vezes a pessoa... Eu vejo isso em vários canais e vejo até pelos comentários. Às vezes tem perito que é perito em crosta de fusão. Ele só conhece um meteorito se tiver crosta de fusão em perfeito estado. Às vezes eu assisto, eu vejo um negócio, parece até interessante. Aí eu vejo o outro, só usa as mesmas palavras que os outros usou. Parece que aprenderam tudo no mesmo livro. Então, eu acho assim que o fato de um perito hoje reconhecer um meteorito só pela crosta de fusão, fez com que a ciência perdesse a genialidade. Então, assim, hoje, qualquer pessoa, uma pessoa entra no meu canal, uma pessoa que você, pelo comentário, você vê que ela tem um nível de percepção quase médio, né? Ele já sente que a rocha que ele tá é diferente. Uma pessoa que tem um nível de percepção médio, ela já vai procurar nos canais, e ela já vai encontrar uma equivalência. Se for um pouquinho acima do nível médio, ela mesma constata que ela tem um meteorito. Então assim, hoje, para o cara dizer que é um perito de meteorito, perito em crosta de fusão, com a tecnologia que existe isso, não precisa disso mais, velho. A pessoa igual eu estou falando aqui, olha, você não precisa... Eu estou mostrando o material aqui. Uma crosta de fusão. Todos os traços de um meteorito. O que te impede de você ampliar essa imagem e observar? Nenhuma, você não precisa perguntar para mim. Agora você tem de ver que tem vários tipos de meteorito.
Agora tem pessoa que vem, igual eu vi um vídeo ontem mesmo, o cara com meteorito desse jeito aqui, ó, inclusive até peguei para mostrar. Aí o cara pegou uma faca e começou a passar nele. Pegou um ímã desse tamanho e colocou lá Não é um meteorito. Sabe, eu falei, olha, você está enganado, um meteorito não se testa com ímãs. Porque a partir do momento que tem meteoritos com ferro e sem ferro, se você vai procurar meteorito só com ímã, o meteorito que é importante, que é o que não contém ferro, você deixa para trás. Então você consegue pegar só meteorito metálico, meteorito que a ciência já estudou, nem não estuda mais. Sabe? Então a concepção tem que mudar, porque senão a ciência não evolui, fica sempre nas mesmas suposições e não vai. Igual mostra um material como esse aqui, eu tenho esse material com crosta de fusão, em perfeito estado. Com crosta de fusão em perfeito estado. Esse aqui foi retirado a crosta quimicamente. Como esse aqui também foi retirado a crosta quimicamente. Esses aqui, a maioria foi retirada a crosta quimicamente. Isso aqui é só para uma pesquisa. Só para uma pesquisa. O que eu falo para a pessoa, um meteorito, ele é diferente de uma pedra rolada. Totalmente diferente. Isso aqui, essas cores que você está vendo nele aqui, esse material veio junto. Isso aqui é um material que derreteu sobre o outro, mas a cor mesmo desse material está aqui por dentro. Agora o Igor vai demonstrar esse material, você vai ver que ele tem muitas ligas metálicas nele. Isso aqui foi totalmente retirado da crosta de fusão. Esses outros também. Aí você mostra esse material aqui sem a crosta de fusão, a pessoa não conhece esse material por traços meteoríticos. Se não tiver uma crosta de fusão, ele não reconhece. Então, que tipo de perito é esse? Que tipo de entende de meteorito? Às vezes você posta um meteorito aqui e um cara fala, não é um meteorito. Isso é estupidez. O cara que tem meteorito com crosta de fusão,
olha que se o meteorito perder crosta de fusão, para ele já não é um meteorito mais, então a ciência tem que aprender muito ainda. Então assim, os vídeos dos Decifrando Meteoritos é sempre curtinho, porque quem faz esse vídeo é um garoto de 17 anos que tem o trabalho todo, eu só faço demonstrar o material aqui. Esse canal era para ele apresentar daqui uns 2 anos, quando as pesquisas de Marte tivessem mais avançada. Então, tá aqui o material, ele só vai demonstrar o material e depois postar. Olha, deixa eu avisar para vocês. Geralmente, as legendas, ele demora uma semana para fazer, por isso que eu falo tudo abreviado, tá? Um abração, vocês fiquem com Deus. Ele vai demonstrar esse material aqui na maneira possível. Então, tá aqui com crosta de fusão, sem crosta de fusão, mas todo o material aqui ele tem uma prova científica, tá bem? Então às vezes eu mostro o material sem crosta de fusão, totalmente sem crosta, é porque eu retirei a crosta quimicamente, tá? Então se eu reconheci algum material seu, possa ser que a ciência não vai reconhecê-lo por agora, tá bem? Porque a ciência está caminhando. Então, quando surge uma descoberta dessa, isso demora um certo tempo, tá? Então, isso aí pode levar um tempo ainda. Mas se eu falei para você baseado na informação que eu tenho, é um meteorito. Possa ser que não reconheçam ainda, porque a ciência está caminhando. Toda vez que surge alguma evidência que pode ser confirmada, comprovada, então a ciência ela dá mais um passo. A ciência sempre caminhou desse jeito, só com confirmações, tá? Ela é exata até a partir de hoje. A partir do momento que confirmar esse material, se torna exata, e logo que vem outro material, se torna exata. Então a ciência está sempre exata, tá? Um abração, vocês ficam com Deus, até a próxima. Mês que vem, o canal Decifrando Meteoritos só posta um vídeo a cada mês, porque às vezes para mim buscar esse material é em outro local que fica esse material, tá? E eu falo assim, às vezes tem pessoas perguntando para mim demonstrar certos materiais. O material que eu estou demonstrando é assim, muito desse material é material sedimentar. Então assim, às vezes, determinado tipo que a pessoa quer ver, um determinado tipo de meteorito marciano, ele é de outra localidade de Marte. A que eu estou demonstrando aqui, vocês pegam essas imagens aqui de um meteorito sem crosta de fusão e vocês veem as imagens de Marte, você vai encontrar um paralelo com essas rochas que eu estou demonstrando aqui, as sem crosta de fusão, que com a crosta de fusão você não vê. Aí você vai ver que sempre nos vídeos dos Decifrando Meteorito, tem a rocha sem crosta de fusão e com crosta de fusão junto. Então quer dizer que, para dizer, aquela sem crosta de fusão foi retirada a crosta quimicamente. A com crosta em perfeito estado é para demonstrar, ó, é o mesmo material. Tá bem? Até a próxima, até o mês que vem. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Muito obrigado.